Fala pessoal! Hoje o podcast está muito especial porque a gente trouxe aqui alguém para tirar as dúvidas da população. Outros convidados que vieram falaram muito sobre questões de administração, questões de licitação, questões de valores e a gente trouxe não só quem sabe falar, mas quem toma conta da pasta. Dr. Frank, secretário de administração aqui da cidade de Itanhaém. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Desde já agradeço o convite, a oportunidade, tá, de eu estar aqui conversando com vocês, explicando, respondendo as perguntas. Fiquem à vontade, estou à vontade, o que vocês quiserem. Boa, perfeito. Nosso querido Denis Ferraz, que está conosco. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Luz e esse é o Impacto Paulista. Seja bem-vindo. Secretário, primeiro de tudo, antes da gente começar a falar sobre todos esses detalhes da administração, a gente queria saber um pouco mais sobre o senhor e como que o senhor chegou até aqui secretário, né? Que às vezes a pessoa vê a pessoa ao cargo e fala assim, tá lá é fácil, ele chegou ontem. Ele não chegou ontem, né, secretário? Como é que é essa sua jornada? Você pode contar um pouquinho pra gente como é que o senhor chegou até aqui? História comprida, tem tempo? Na verdade é uma história de vida, né? Cheguei aqui muito cedo, né? Sou sul-mato-grossense com bastante orgulho e toda a minha vida acadêmica de estudos foi aqui em Itanhaém. Fui para Santos, me formei advogado, retornei, tive até hoje, né? Estou afastado, né? Mas advoguei por 19 anos. E aí, num determinado momento, eu fui convidado por um grande amigo meu, o Dr. Fábio Crivellari. Hoje ele é secretário de saúde, voltou a ser secretário de saúde, né? Ele já foi, naquela primeira oportunidade, ele entendeu que ele precisava, né, de uma assessoria jurídica, porque fora as questões de saúde, né, ali lida com muito contrato, documento, respostas a órgãos controladores, e aí ele entendeu que eu deveria ajudá-lo. Então, isso nós estamos há 8, 9 anos atrás. Então eu passei ali na Secretaria de Saúde, fui o secretário adjunto dele, e aí, em determinado momento, ele entendeu que não deveria mais ficar ali, e o prefeito Tiago Cervantes também é um amigo que eu conheço há muitos anos, conheço a família mesmo, é uma pessoa que mora no meu coração, me alçou para poder dirigir o Departamento de Compras e Suprimentos. O Departamento de Suprimentos é um setor da prefeitura que cuida das licitações, né? Então, cheguei ali, fiquei ali por 4 anos e meio, né? E agora, no segundo mandato do prefeito Tiago, ele me alçou novamente e me deu essa missão, né, de assumir a Secretaria de Administração. Bacana, departamento que não é fácil, né? Departamento que leva paulado o tempo todo, porque comprar para o município não deve ser fácil. E verifica as compras de todas as pastas, por exemplo, da educação, da saúde, da zeladoria, todas passam por esse departamento, é assim que funciona? Sim, esse departamento ele concentra todas as compras e contratações de serviço da prefeitura, obras, tudo. Você quer comprar uma caneta para a Secretaria de Educação, é lá. Você quer construir uma escola, é lá. Então desde R$ 1 até milhões. Bacana, secretário. Usando esse exemplo de R$ 1 até milhões, até foi, né, uma questão, inclusive esse foi o convite que a gente fez para o senhor, de outras pessoas que vieram e falaram sobre valores, e nas redes todo mundo comentando sobre valores e tudo mais. Explica para o pessoal que está assistindo, de forma simples, eu sei que não é simples, não é uma coisa tão rápida, como é que o município compra, assim? O município pode, por exemplo, o diretor da escola, ele pode comprar um material num supermercado, até deram o exemplo, né, do preço de supermercado, do preço de tabela, como é que funciona essa questão de preço e questão de compra, para o município comprar algo? Perfeito, ótima pergunta. Vamos imaginar, né, que um secretário, né, uma pasta lá entenda que precisa, só a título de exemplo, né, de papel sulfite, né, vamos dizer assim. Ele manda um documento para a Secretaria de Administração solicitando essa compra, tá? E a partir daí, isso é remetido ao Departamento de Suprimentos, que vai fazer o que a gente chama de cotação. Então ele vai, hoje em dia, né, eu passei pelas duas realidades, preciso fazer esse parêntese, né? A gente trabalhava com a Lei 8666 de 1993, que era de uma maneira, né? Você podia fazer os orçamentos, enfim, a gente vai chegar lá, são várias diferenças. Mas hoje, como que é feito o orçamento? Você entra no Portal Nacional de Compras Públicas e lá você tem todo um rol, né, de produtos e serviços que ali você vai obter o preço, né? Depois você pode obter esse orçamento de outros
locais de outras empresas que são do ramo, né, de fornecimento para o poder público. Então você obtém ali uma série de preços e no final é uma conta matemática. Você soma tudo, divide, você tem o preço médio. A partir dali, desse preço médio, aí você dá início ainda à circulação interna do processo, né? Você manda para o setor de contabilidade para saber se tem dotação orçamentária para aquilo, né? Voltou, olha, tem dotação orçamentária, você manda para o setor financeiro, né, a tesouraria, para falar se tem recurso para pagar aquela contratação. Retornou, novamente para o departamento de suprimentos, vai à procuradoria. Os procuradores, eles vão dar um parecer jurídico a respeito daquilo que você está tentando comprar e tudo que já está ali, inclusive, né, o preço. Depois disso, você inicia a fase externa da licitação. A partir daí que os interessados, tanto a população quanto o mercado, têm acesso ao edital da licitação. Isso é publicado já com uma data para a realização daquela disputa. Perfeito. Só uma brincadeirinha, eu sei que não é, mas não é o Dr. Frank que vai lá e escolhe qual empresa quer comprar rápido, fácil e compra do amigo? Não era tão fácil assim? Ou não é? Adorei a pergunta. Mais uma modificação, mais uma alteração que teve da lei anterior para a lei 14.133, né, de 2021. Hoje você entra, chama-se o BBM Net, é uma plataforma que ali você vai fazer a licitação. É um sistema onde você faz todo um cadastro e as prefeituras se cadastram e os fornecedores também. E aí no dia da licitação, naquela hora marcada, aquele sistema é aberto para o mercado e também aberto para o departamento de suprimentos, para que os pregoeiros, os agentes de contratação passem a trabalhar naquela disputa. Quando você olha na tela, isso é muito importante, quando você olha na tela, não tem o nome de ninguém, não tem o nome, não tem o CNPJ, não tem nada, você só tem o número de participantes. Então cada linha ali você vê que olha, estão participando 6 empresas, 10, 100, enfim. Bacana. Mas você não tem acesso a qualquer outro tipo de informação. E a partir dali você vai vendo os lances, né? Então, olha, esse item aqui, o preço médio dele está R$20. Aí alguém, olha, eu faço por 18. E aí alguém, olha, eu faço por 17,50 e assim vai disputando o preço. E a regra principal da licitação, né? O menor preço é quem vence para poder fornecer para a prefeitura. Bacana. Semelhante a um book de compras do mercado de ações? Você só está vendo ali o preço e... Sim. Exato. Bacana. E como que faz para... o mais leigo da história aqui sou eu, tá? E como que faz para tirar essa discrepância? Porque, segundo o que falaram, por exemplo, aquele lance do... que você vai no mercado, tá tanto. E a prefeitura compra por tanto. Por que tá essa distância, né, de valor e como que faz para a gente tirar isso? Como que funciona? Porque, vamos supor, as empresas que estão lá, elas que determinam, tem o preço médio. Mas todo mundo fala, vamos jogar lá em cima. E o que a gente faz? Como que a prefeitura... Eu estou perguntando dentro do todo o meu conhecimento. Olha, você percebeu que eu tenho, né? Eu acho ótimo que você não entenda nada de licitação, porque a maioria da população não entende. Então, eu te explicando, eu tenho certeza que vai servir para todo mundo. Eu sou aquele cidadão que eu olhei e falei, caraca, por quê? O que está acontecendo? Exato. Você comparar o preço final, né, de uma licitação com o preço de prateleira do mercado, quem faz isso é porque realmente não entende absolutamente nada de licitação. Quem vai participar da licitação, toda essa disputa, tudo isso que acontece, ele precisa compor o preço dele, né? Uma empresa ela não é o fabricante daquele produto. Assim como você vai no mercado, ela também vai, né? Então ela compra também, ela também tem um fornecedor dela, né? E na composição desse preço que ela dá lá na licitação, ela precisa ter a margem de lucro dela, né? É disso que ela sobrevive, né? O mercado é assim, né? Enfim. E eu disse isso, acho que num vídeo que eu postei, né? A respeito ali, bem rapidamente, não dá para você explicar com profundidade em 3 minutos, né? Mas na composição do preço ali, você tem a questão do prazo do pagamento, né? Você vai no supermercado,
Você não sai com o produto, vira no caixa, ó, daqui 60 dias, daqui 90 dias eu venho te pagar. Não. Você tem que pagar na hora, senão você não leva. No caso da prefeitura, isso tem custo também, aumenta o valor. Sim, Esse isso prazo... é um fator, isso é um fator que compõe o preço. Outra coisa também, nesse caso específico que foi veiculado, né? É uma ata de registro de preços. Você assina um documento, você assina a ata. Aquele preço ele não é alterado durante 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses. Então, o fornecedor tem que colocar isso no preço, né? Ele é o risco. O risco compõe o preço também, né? Outra coisa que compõe o preço quando a prefeitura vai comprar, ela exige uma série de laudos do produto que ela está comprando. Ela não pode comprar qualquer coisa. Quando você vai comprar, tem um descritivo. Você quer comprar uma BIC, você não pode escrever lá que você quer uma BIC. Você não pode, isso é proibido. Então, para você atingir o seu objetivo, para você conseguir uma compra que atenda àquela necessidade, você precisa descrever exatamente o que você quer, né? Eu citei só a BIC, mas tem várias que atendem essa necessidade, né? Você precisa escrever com uma caneta esferográfica azul, então existem inúmeros itens. Então esse laudo custa caro. Cada produto que você vai comprar, a empresa tem que apresentar um laudo, e aquele laudo não pode ser antigo, né? Ele tem que ser... E já entra também no valor do produto que está sendo adquirido. Todo esse tipo, tudo que é documentação, então, Toda a documentação, fora, né, os documentos que ordinariamente se pede, que são o atestado de regularidade fiscal, né, trabalhista, tem que apresentar a empresa tem que estar realmente em perfeito estado financeiro, econômico, né, tem que estar com o FGTS dos seus funcionários devidamente recolhido, tudo isso é exigido no processo licitatório, senão a empresa ela é desclassificada, ainda que ela dê o menor preço. Quando você chega na fase de análise da capacidade dela, se ela não atender ao que está descrito no edital, ela é desclassificada. O custo do Brasil nesse sentido da burocracia, o senhor acredita então que encarece também os produtos? Assim, a nossa burocracia, o nosso sistema, que até para regular, né, para colocar, acaba Sim. ficando mais difícil das empresas participarem, né? Sim. Seria um pouco isso nesse sentido? Sim, sem dúvida. É uma análise um pouco mais profunda, mas eu acredito que sim, sobretudo nos municípios menores, né? Por quê? Uma prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela consegue uma economia de escala, né? Ela compra, se a gente compra aqui ainda voltando lá no papel sulfite, se a gente compra ali 100 resmas, 200 resmas, a prefeitura de São Paulo compra 1 milhão. Então, essa escala, né, faz com que o preço caia também, né? Quanto mais se vende, menor você consegue um preço menor. Eu acho que eu pensei aqui, até quase cortei o senhor sem querer, porque eu acho que eu tô na frente da pessoa certa para fazer uma pergunta certa. Que toda vez que eu passo na frente dos faróis de Itanhaém, que acho que são 3 ou 4, o pessoal fala, e uma vez eu vi uma teoria que talvez seja verdade, né? O pessoal fala assim, mas por que a cidade tem tão pouco farol e não funciona? Aí uma vez uma pessoa me disse, uma pessoa ligada à gestão, mas não era da secretaria do senhor, então é só alguém ligado à gestão. Falei assim, mas justamente por isso, a gente tem tão pouco que a manutenção é escassa porque a gente não consegue ter o técnico para fazer a manutenção, porque em outras questões do município funciona desse jeito também, questões que a gente compra pouco, tem pouca, vamos dizer assim, necessidade do serviço na hora da contratação, ela sai mais cara porque a gente não consegue contratar empresas grandes? Sim, isso ocorre, sem dúvida, sem dúvida. Quanto menor o serviço, né? E às vezes você não encontra nem interessados, né, em participar daquele contrato, daquela disputa, né? Porque o valor às vezes é ínfimo, né? E diante de tanta burocracia, como você disse, né? Então, dificilmente, às vezes, em algumas compras ou algumas contratações, você consegue alguém interessado. Isso ocorre. Tem previsão na lei, né? Chama-se deserção. Quando você fala, olha, essa licitação deu deserta, ou seja, ninguém compareceu interessado naquele serviço ou naquela venda, né? Na entrega daquele... O que faz quando é assim? Então, é difícil, é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta, porque se a gente pediu para comprar porque precisa, né?
E aí, existe também a previsão legal, se isso ocorrer, aí você vai aí para buscar maior segurança jurídica, tá? No meu entendimento, e assim pensa o procurador do nosso município também, se você tem 3 deserções, você pode fazer uma compra direta. Aí você escolhe... Não precisa da licitação. Isso, você escolhe. Ainda assim é uma licitação, com todas as exigências, né? Tem que respeitar o preço médio, você tem que ver se tem dotação, se tem recurso financeiro, o parecer do procurador, tem que ter ali demonstrado, né, que empresas que foram pedidos esses orçamentos, e aí você vai no menor deles e ali você faz uma compra direta. Entendi. Mas é uma exceção, é uma exceção. É quando não tem mais ninguém mesmo, ninguém quer fazer, Exato, acabou. exato. Aí você vai com o Pires na mão, né? Por favor, me dá o orçamento. Dá uma me dá força aqui, gente, pelo amor de Deus, tá acabando. Enfim, né? Esse negócio aí do farol, isso é uma opinião minha, tá? Muito pouco tempo atrás, Itanhaém era conhecida como uma cidade sem farol. Não tinha farol. É verdade. E você reparou que o trânsito anda quando não tem farol? Sim. Aí vem lá o engenheiro, o cara que estudou para isso, enfia um farol e acaba com o trânsito da cidade. Então eu fico com uma raiva disso. Eu tenho um amigo meu usado pra caramba, o Paulo Reis, se estiver assistindo aí, que uma vez no meio de uma reunião do CMTT, que é o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte lá do estado de São Paulo, ele virou pros engenheiros da CET e falou assim, isso aqui tinha que mudar pra CAT, porque vocês não são engenheiros, não, no máximo arquiteto. Meu amigo, o pessoal ficou bravo. Ele conseguiu ficar bravo, tanto os engenheiros quanto os arquitetos. Você reparou no final da Harry Forcell ali, né, perto da rodoviária, Sim. perto do postinho ali, você vê que quando o farol não tá funcionando, maravilha, cara. Sim. Todo mundo anda pra lá, pra cá, é funcional o farol e é assim, é sincronizado. Porque abre aqui, fecha aqui. Você atravessa aqui, para aqui, quem tá aqui, fecha esse lado de cá. Aí ninguém passa. Eu falei, mas engenharia é uma maravilha. Como eles são bons no que eles falam. Não, essa área eu realmente não entendo. Você não tem nada a ver com isso. Engenharia de tráfego eu nunca, não sei do Não, mas você também reclama. Não, mas fico imaginando aqui, eu acho que um local que não tem semáforo é na Índia. Se você reparar ali, é uma loucura aquilo ali, não, né? Então, mas todo mundo anda. E eles têm uma técnica de bater com a madeira no Eles dão paulada nos ônibus. Não, se tivesse serviço, eu vou. Um pedaço de pau, fico lá na... Vai, pau! Assistente de trânsito na paulada. Os guardas lá são assim. Mas qualquer mudança na vida da população gera algum impacto, né? Então, você... não tem semáforo, colocou semáforo, realmente, né? Faz uma... Você perde meia hora da sua vida ali, todo dia parado, no farol que você não precisava estar parado, né? Vamos só a título de reflexão, imaginar uma cidade como São Paulo sem semáforo. Já pensou? Eu imagino por quê. Cresci lá, vivi minha vida inteira lá. No bairro, extremo norte de São Paulo, Serra da Cantareira. Eu morava ali perto. O trânsito fluía, muito carro. Era o acesso para Guarulhos, um dos acessos para Guarulhos, muito movimento. Mas você ia, não tinha índice de atropelamento, porque o povo em São Paulo é ligeiro. Aqui em Itanhaém, eu já falei, as pessoas confundem prioridade com preferência. Prioridade é uma coisa, preferência é outra. Se você achar que você tem prioridade em São Paulo, você morre. Na faixa você tem preferência. Aqui em Itanhaém, eu reparei que o pessoal atravessa sem olhar, cara. E eu sou de São Paulo. Eu já ia matando os 4 aqui já. Eu meti o pé no breque e falei, Não, o problema é o ponto cego do carro, né? Às vezes você tá e às vezes, antes de você tá aqui assim, ó, olhando o negócio, tá conversando com a minha esposa lá, não sei o que lá, falou uma pessoa na faixa. Eu falei, oi? Então tem esse lance lá em São Paulo, fluía o trânsito, que era uma maravilha. Quando colocaram semáforo, paz. E aí eu ia buscar minha esposa no serviço, ali eu saía do extremo norte e ia pro Jaçanã, conhecidão. Eu fazia isso em 10 minutos. Eu ia, pegava o serviço e voltava para casa, de carro. Quando colocaram o semáforo, Frank, eu 2 horas, puto no trânsito, falei, e eu só abençoando a pessoa, né? Não vou ficar falando palavra, depois eu tenho que ficar cortando. Depois que acabar de editar é seu. Depois eu que vou editar e vou... Exato. Doutor, o senhor comentou, né, da sua passagem como secretário adjunto da área da saúde, né? E depois na área de compras.
se existisse uma máquina do tempo do secretário adjunto da saúde pro departamento de compras, talvez teria alguma coisa que o secretário adjunto de saúde pediria desculpa pro departamento de compras de rapaz, eu te pressionei de um jeito. Ainda mais a saúde em questão de insumo, deve ser um desespero para comprar coisa. Isso é interessante. Quando trabalhei na Secretaria de Saúde, você precisava comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, e a saúde, a maioria das coisas são urgentes, né? Quando não é uma emergência. E toda essa burocracia, todo esse caminho do processo licitatório, ele leva um tempo, né? Ele leva um tempo. E tinha um jargão, e depois eu entendi que esse jargão é da prefeitura toda. Tá parado nos suprimentos. Tá parado nos suprimentos. Na dúvida, Ah, não, cadê a dipirona? Tá parado nos suprimentos. Quando eu fui para a diretoria do departamento de suprimentos, cara, eu comecei a olhar aquela equipe aguerrida, as pessoas realmente, sabe, suando ali para fazer com que as coisas acontecessem. E foi assim, para mim, foi uma surpresa mesmo, porque eu falei, cara, não fica nada parado aqui. Não fica parado aqui. Parado não tá, Não, tá no setor, não, mas tem muito negativo. caminho dentro do setor. Não, negativo. É uma injustiça com o departamento de Pelo que eu suprimentos entendi, falar isso. A culpa agora é do frango, é isso? A culpa agora é dele. Tá vendo? Tá vendo? É. Que eu faço essa pergunta, né? E aí é uma questão que se ouve muito falar, mas até que ponto é real, até que ponto é percepção, até que ponto é fala de oposição. Na UBS falta de pirona, falta luva, falta determinadas questões e tal. E a pergunta é, existem, tipo assim, como eu posso dizer? Eu imagino que existem, né? A pergunta é meio óbvia a resposta, mas como é que funciona essa questão de planilha de coisas a acabar e funcionar dentro do organismo da prefeitura, né? Ainda mais essa questão de medicação e tudo mais, que né, o SUS é parte município, parte estado, parte federal. E como é que funciona essas questões, assim, desses suprimentos necessários para a área da saúde de questão de compra? Sim, perfeito. Isso chama-se planejamento, né? Certo. E hoje tudo está no sistema. Está ali, existem alertas do próprio sistema de gestão pública que ele diz, olha, determinada, vou voltar na ata de registro de preço, sua vigência vai terminar daqui 60 dias, 30 dias. Então, antes que aquela ata tenha sua vigência findada, o secretário da pasta deve já iniciar um novo processo licitatório. Tá? Então, deve iniciar-se com antecedência para poder dar tempo de todo esse caminho que eu te expliquei, para que no dia que a ata deixar de vigorar, já tenha uma assinada para que não haja interrupção no fornecimento do medicamento, como você mencionou, ou na prestação de um serviço, né? Então, planejamento. Se você cada secretaria tem, ou eventualmente uma secretaria ainda muito pequena tem o auxílio do departamento de suprimentos, mas toda secretaria tem uma pessoa de compras responsável por esse acompanhamento, para olhar no sistema e verificar, olha, determinada data está acabando. O gerenciamento nas unidades básicas de saúde, por exemplo, perdão aí ao Fábio por estar invadindo a área dele, né? Não, mas fica o convite aqui, pode vir, Fábio. O gerenciamento dentro de cada unidade compete ao seu coordenador e principalmente ao almoxarife da Secretaria de Saúde. Entendi. É um cargo de extrema responsabilidade, porque todos os insumos são entregues no almoxarifado da Secretaria de Saúde, dali ocorre a distribuição para onde tiver acabando aquele determinado insumo. Tá vendo? É importante a participação do Dr. Frank aqui, que a partir de agora a gente sabe quem a gente fala, ó, faltou tal coisa. E por falar em faltou tal coisa... Não. Vamos lá. Não. Se eu puder atribuir... não existe um culpado exclusivo e que fique bastante claro, sim. O almoxarife da Secretaria da Saúde é extremamente competente, uma das pessoas mais competentes que eu já vi trabalhando. Perfeito. Ele é muito rigoroso em tudo que faz, inclusive no controle dos preços também. E aí, voltando, me veio essa lembrança e eu acho interessante.
Quando essa ata de produtos de limpeza foi assinada, ela se torna disponível para compra no sistema para todas as secretarias, né? Então, após a assinatura da empresa, do prefeito e do secretário de administração, ela é lançada no sistema e aí cada secretaria vai lá no sistema e olha o que tem à disposição para ser comprado, né? Quando isso aconteceu, o almoxarife foi me visitar para conversar a respeito dessa ata, né? E nós tivemos ali uma conversa explicativa, como nós estamos tendo agora, né? Então, eu acho bastante importante isso, né? Tiveram 2 vereadores também lá conversando comigo a respeito de licitações, para que eles pudessem entender, né, como é que aquilo acontece, como que se chega no preço, por que o preço da licitação, na maioria das vezes, é maior do que o da prateleira do supermercado. E eu acho que esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto. Meu gabinete, eu sempre falei para todo mundo, ele é aberto. Ele é aberto. Você não precisa marcar hora para ir lá. Às vezes eu peço para marcar, para de repente chega, tem uma fila e tal, não fica lá esperando, perdendo tempo, né? Então é uma ligadinha, não, pode vir, eu atendo, e sempre foi assim, sempre será. Então dei a explicação a esses 2 vereadores. Então é isso que eu acho que é o caminho correto, né? Você vai lá, me procura, conversa comigo, fala comigo, eu vou te explicar passo a passo como é que acontece, de qualquer assunto relativo, não só produto de limpeza, enfim, qualquer outra contratação, né? Eu estou por dentro do assunto, eu sei do que se trata. A nossa equipe lá do Departamento de Suprimentos, quando estava em vias de alteração da lei, nós fomos por 4 vezes, eu acho, 3 ou 4 vezes em São Paulo, fazer cursos de especialização para aplicação da nova legislação, né? Então, há todo como eu falei também, né, no outro vídeo, há toda uma cadeia de profissionais, especialistas envolvidos no processo. E essa lei de licitações, ela teve uma modificação importante em relação à anterior, que chama-se segregação de responsabilidades. Aí, traduzindo para o português claro, na lei anterior, quem se responsabilizava pelo contrato era um número reduzido de pessoas. Agora não. Agora o contrato ele tem um número muito grande de responsáveis. Então, qualquer distorção, né, de superfaturamento, né, a pessoa vai apontar, porque ela está ali com o olhar e com a sua capacidade intelectual e especialista no assunto que se responsabilizando por fazer aquilo e ir adiante, entendeu? Então, quando você ataca esse tipo de coisa, você está colocando no mesmo saco, vamos dizer assim, todas essas pessoas, né? E eu acho isso injusto. Eu acho isso injusto, porque uma explicação, né, como eu estou dando a vocês, como está todo mundo vendo, né, resolveria. Mas, enfim, não vou entrar na seara política, né, porque eu sou um técnico e, enfim, né, senão eu vou acabar me estendendo aqui. Eu vou dar uma cutucadinha, nesse ponto. Caso o senhor não quiser responder, tudo bem. Mas, né, e aí como o Denis se colocou numa posição de, eu não tenho conhecimento sobre essa área. Eu tenho um pouco, para ser sério, o meu não está atualizado, porque sou técnico de serviços públicos, fiz em 2018, então tem muita coisa que se atualizou, mas conheço um pouquinho. Mas algumas pessoas que questionaram os valores e tudo mais, são pessoas que já foram vereadores, já foram presidente da casa, já foram... não vou entrar em detalhes de quem colocou o que aqui, mas quando a pessoa tem o conhecimento e questiona, o senhor acha que também é questão política ou é questão mesmo de dúvida, é questão técnica? Como é que o senhor vê isso quando vem esse tipo de questionamento de quem era para ter o entendimento? Eu não tenho nenhuma dúvida das intenções, né? A população já foi, em algum tempo no passado, enganada facilmente, né? Hoje em dia todo mundo tem uma enciclopédia na mão, né? Basta você querer ter acesso, você ter interesse, você buscar, a informação está ali na palma da sua mão, né? Então, enfim, é isso que eu penso. Bacana. Secretário, a gente está aí um fim de semana de festas na cidade, né? Festa do Divino, festa da Juventude, várias festas.
Como é que é o secretário Frank no dia a dia na cidade? O pessoal sabe que o senhor é secretário de administração, o senhor consegue ainda passar desapercebido? Como é que funciona? O senhor no convívio com a cidade, como é que funciona? Como eu te falei, eu passei a minha vida toda aqui, né? Eu cheguei aqui com 4 anos de idade, então estudei aqui. Eu sou uma pessoa que gosto de socializar, então aos finais de semana eu saio para os lugares. Então, assim, eu tenho muitos amigos. Eu já tive uma banda de rock durante 20 anos praticamente, né? Então, e como advogado também, né? Já ajudei bastante gente, né? Já trabalhei muito. Então, assim, o pessoal, o judiciário me conhece, né? A menos os que chegaram agora. Afinal de contas, eu estou afastado da advocacia, né? Como eu te falei, desde que fui para a prefeitura. Mas eu não passo despercebido, não. Não passo, não. Provavelmente agora, né? Com a participação aqui, muito mais, né? Bacana. Muito mais, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas me conhecem, sim. E além dessa área técnica, o senhor tem aspiração, pensamento de amanhã ou depois vir candidato a vereador, não. auxiliar com um vice? Não, nenhuma. Mas pelo menos voltar pra banda de rock. Eu não tenho, mas assim, quem fala que eu já fui assim, né? Já fui bastante jovem, hoje eu tô com mais de meio século. Então isso é o bom da idade, né? Alguma coisa na idade tem que fazer bem, né? Que é o entendimento das coisas, né? Você vai entendendo melhor as coisas. E quem diz que não é político, ele não sabe o que está dizendo, né? Desde criancinha, quando você cospe a chupeta ali, você está dizendo não para aquilo, você não quer, né? Então a manifestação política é uma manifestação de vontade, é uma opção que você faz por uma coisa ou por outra, né? E outra coisa é a política partidária, que está tudo entrelaçado, né? Enfim, mas então, assim, eu tenho pensamento político, eu penso politicamente, eu sou um advogado, eu tenho formação em ciências jurídicas, então é impossível um advogado não pensar politicamente. Agora, me envolver, isso que você falou... Ir a pleito, não. Inclusive, eu comecei a publicar alguns vídeos, tá? Até algumas pessoas... eu falei, não. Vai vir deputado. A intenção, não. Mas, pelo amor, não, cara. Não. Isso não é a minha vocação. A minha vocação, mostrando os vídeos aí nas redes sociais, é só para mostrar o trabalho mesmo, porque muita gente não sabe o que a gente faz, né? E aí os haters, né? Eles não dormem, né? Eles trabalham em regime de plantão integral. Eles estão 24 horas por dia ali para poder descer o sarrafo mesmo, né? Você está sempre... Então, eu acho, e até uma prestação de contas, é uma maneira da população entender o trabalho que faz uma secretaria de administração, que é o meu caso, né? Mas toda uma prefeitura, né? Apresentar o trabalho que a gente está fazendo, que não é pouco, é muita coisa. Secretaria de administração, você sabe o que faz uma secretaria de administração? O que ela cuida? É uma pergunta. Agora eu sou entrevistador, você sabe o que faz? Não. Além de licitação? Agora nós estamos sabendo agora. Eu, pelo menos, estou sabendo agora. Que, inclusive, era uma ideia, eu consigo ter, claro, pelo nome, Secretaria de Administração. Uhum. Mas exatamente o que administra, para onde que vai, mas assim, a explicação que você deu aqui Uhum. todo mundo chega lá. Secretaria de Administração. Ou seja, a culpa é do Dr. Frank. Foi o que eu entendi. Não tem problema, estou preparado para assumir essa culpa, né? Como eu falei, toda a minha rota na prefeitura de Itanhaém nesses últimos anos aí me fortaleceram para estar onde eu estou. Mas apenas a título de curiosidade, a Secretaria de Administração, nós falamos aqui do tema das licitações, né? Então, o Departamento de Suprimentos ele fica subordinado à Secretaria de Administração. Fora isso, o departamento administrativo que cuida da parte de zeladoria, ou seja, queimou uma lâmpada, precisa pintar uma parede e tal, eu tenho toda uma equipe de trabalho braçal e técnico também para poder precisar entrar em contato para poder ajudar as outras secretarias também nesse sentido, e também uma equipe, eles são excelentes, eles são ótimos mesmo. E outro departamento também que está sob comando da administração é o Departamento de Recursos Humanos. Sabe quantos servidores tem, quantos pagamentos, quantas
o processamento, são 4.000 servidores, 4.000. E então eu tenho lá, sob o comando também, o Departamento de Recursos Humanos. Também uma equipe técnica fantástica, são ótimos, eles são realmente aguerridos, eles se desdobram para poder colher todas as informações todos os meses para chegar no 5º dia útil e o pagamento cair na conta do servidor, né? Fora o Departamento de Recursos Humanos, também o Departamento de Tecnologia. Então, queimou um monitor, preciso instalar um ponto de internet, tá nascendo uma secretaria nova, que é o caso agora, então precisa serem levados os equipamentos, os cabos, a equipe para fazer essa instalação, né? Então, o que mais? A tecnologia também nos ajuda em tudo que se refere ao nosso sistema de gestão, é o contato direto também, caso algum problema ocorra. Então, tudo que for relativo à tecnologia também está sob comando da Secretaria de Administração. Um outro departamento também é o SESMET, é o Setor Especializado em Medicina do Trabalho. Então, o trabalhador, ele adoece ou ele... qualquer questão de saúde e de segurança, ele se dirige ao SESMET ali também. O SESMET fica lá no final da Avenida Condessa de Vimeiros, é o famoso CMTC, do lado do Teatro Eva Vilma, né? Então ali também fica esse departamento, né, o SESMET, que também é um departamento extremamente importante. Ou seja, uma pasta tranquilinha, né? É, bem um tranquilo, negócio bem né? sossegado. Tipo, A gente cuida só de assunto fácil. tá tranquilão. Como eu disse, no começo, eu teria infartado, ó. Isso, cara, você é doido. Mas bacana, quer dizer Minha que... esposa já teve medo, já falou, olha, não vai morrer, pelo amor de Deus. Eu falei, não, calma. Você não fica pilhado, você... Cara, eu tô bem fortalecido mesmo. Eu tô bem... Experiência... E assim, eu acho que acima de tudo é preciso vontade e coragem, né? Vontade e coragem. Se você tiver essas duas coisas, você segue em frente. E obviamente, né, aliado a isso, que se não fosse talvez, certamente esse é o fator principal. Esse é o principal, que o dia que não acontecer, eu aí não tenho mais por que continuar, que é o apoio do meu prefeito, né? O Thiago Cervantes me apoia em 100% das coisas das ideias que eu tenho, dos planos que eu tento implementar. Sempre estou me aconselhando com ele, né? Obviamente, ele é o chefe máximo do Poder Executivo. Então, alguma coisa que eu entendo que vai ser importante, eu sempre me consulto com ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos adiante, não vamos, recuamos, né? Mas sempre eu às vezes eu estou um pouco enfraquecido, um pouco, né? Você toma uma cacetada na cabeça e aí dá aquela tonteada, mas basta uma reunião com ele, eu já saio ali forte novamente. Bacana, a gente já está quase encaminhando para o fim, mas isso que o senhor falou me lembrou uma pergunta que eu faço muito, né? Para quem vem aqui e tem aspirações políticas e tudo mais e não está do lado da atual gestão, eu pergunto, se você tivesse à frente de uma secretaria, qual secretaria você estaria, tal, não sei o quê, e algumas pessoas falam, não, eu não trabalharia como secretário do Thiago Cervantes porque eu não teria autonomia, porque eu não poderia fazer as coisas do jeito que eu acredito necessário. Essa questão de autonomia do senhor como secretário gerindo a sua pasta, tanto para a formação da sua equipe quanto de ideias, como é que funciona? O senhor se sente... vamos dizer assim, o senhor acabou de falar, mas só para reforçar a pergunta, como é que o senhor sente essa questão de autonomia na sua pasta? Eu me sinto totalmente à vontade para tomar decisões a respeito de coisas importantes. Totalmente. Eu tenho autonomia. O prefeito Thiago Cervantes não é um centralizador. Ele descentraliza e gosta, é o jeito dele, é a forma como ele gosta de governar. Mas obviamente que todas as decisões importantes, né, ele é o cara, ele é o que deve ser consultado caso alguma coisa importante tenha que ser alterado, modificado, algum problema importante, né? Então eu acho que, na minha opinião, essa é a medida adequada, né? Eu acho que o secretário tem que ter autonomia e todos têm, isso eu posso te garantir. Bacana, perfeito, secretário. Eu queria só também, é dúvida minha, né?
o senhor falou que as pessoas que elas quiserem saber algo, pode te procurar, pode ir até o gabinete. Sim. Eu fico imaginando, nós estamos com cento e quantas mil pessoas? É muita gente. E vamos supor que uma boa parte desse povo quisesse mesmo, ia ser inviável, não ia dar todo mundo lá. Doutor Frank, me explica aqui. Você ia falar, pelo amor de Deus, meu filho, não dá mais não, pô. Sim, Né? sim, Muita sem explicação. dúvida, sem dúvida. Não existe um caminho mais fácil para pessoas que nem eu, por exemplo. Quero saber tudo o que aconteceu. Eu vi uma notícia, eu queria investigar por mim mesmo. Existe um portal, existe um meio que tá o beabá ali para a gente saber como é que funciona. Sim. Existe um esclarecimento que a prefeitura posta ali para a gente ver. É como se fosse um portal da transparência, mais voltado para isso. Existe uma explicação para quem não tem conhecimento técnico, para quem quer começar a entender. Sim. Nós temos na prefeitura o setor de ouvidoria, né? Então, se você tem uma questão que você não há nenhuma formalidade, você Pergunta. com a sua própria é sistêmico, né? Você vai você vai no sistema, você escreve lá. Hoje a tecnologia acho que é o veículo mais rápido, mais adequado para isso. E por que é dessa forma? E eu entendo que é mais eficiente. Chegou na ouvidoria, a ouvidoria ela vai filtrar, ela vai olhar e entender do que se trata o tema, né? Então, dependendo do tema, aquilo é encaminhado para o local adequado para ser respondido, né? Então, não tem como alguém saber tudo, né? Você, não, vou telefonar. Não, aí você precisaria ter um ouvidor ou alguém que saiba de tudo a respeito daquela secretaria em particular. Legal, mas existe o canal. Sim, Existe como a gente chegar. A ouvidoria, você vai lá, você uma notícia esquisita, você quero tirar essa dúvida. faz uma pergunta, exatamente, você pergunta do jeito que você quiser, vai ser encaminhado pro local adequado e aí você vai obter a sua antes de eu resposta. postar na internet, eu posso perguntar. Pode. Eu dou uma perguntada, vejo o que é mesmo, Pode. como que funciona. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, legal, era só essa, porque eu imaginei, ele falou, não, pode vir em mim, eu imagino, é porque o pessoal não liga muito não. Mas você pegar uma porcentagem que liga a fila na porta do gabinete dele. A gente tem, obviamente, né, como eu te falei, há toda uma organização, é uma máquina realmente enorme, com toda uma estrutura, principalmente de pessoas, né? Então, se, por exemplo, você quer saber a respeito, enfim, o número de servidores que tem na prefeitura, né? Você vai colocar lá na ouvidoria, a ouvidoria vai enviar ao Departamento de Recursos Humanos, né? Legal. E o Departamento de Recursos Humanos vai preparar a resposta e vai devolver, e aí através daquela mesma ferramenta eletrônica você recebe a resposta. A velocidade com que isso acontece depende da complexidade da sua dúvida, né? Da sua pergunta, daquilo que você quer esclarecer. Sim, vai ter que ter uma análise, alguém vai ter que responder de uma forma mais legal. Exato. E a lei de acesso à informação dá um prazo máximo, né, de 15 dias, dependendo da questão, pelo menos por primeira resposta, né? Eu não sei te dizer assim precisamente, não sei te dizer. Não, bacana. Fico te devendo essa resposta. Não, tranquilo, perfeito. É que eu fiz esse questionamento justamente que surgiu aqui em episódios anteriores sobre a questão política do pessoal fazendo na Câmara, né, vereadores fazendo votação de requerimento para poder questionar algo executivo. Assim, tudo bem, eu entendo, tem limitações da Câmara e regimentos internos da Câmara, mas o vereador podia por si só ir até o executivo e fazer o questionamento, sabe? Até que ponto é um ato político você fazer um requerimento de pedido de informação e até que ponto é um ato prático, técnico, né? Sim. Questão técnica você vai e solicita, questão política você faz um requerimento e vota-se esse requerimento, né? Mas é uma discussão mais É legal, daqui a pouco eles estão faça um requerimento para analisar aquele requerimento do outro requerimento. Daqui a pouco tá assim. às vezes Olha, constitucionalmente, né, tem toda ali uma previsão, né, do qual é o papel do vereador, e um deles, ou talvez na minha opinião o mais importante, realmente é fiscalizar, né, o executivo, né? É fiscalizar o que a prefeitura está fazendo e, no meu ver, esses requerimentos, eles são de extrema importância mas impossível, né? Quando chega você não ter ali um pensamento se aquilo se destina a explicar a população ou causar um movimento político. É uma casa política, então é natural que isso ocorra, né? Tudo isso é normal, faz parte.
né, do cenário político. É assim que funciona mesmo. Não há nada que você faça que possa modificar isso. É natural, é natural. E eu disse aos vereadores que já me visitaram exatamente o que eu disse aqui. Tem alguma dúvida? Vem conversar comigo. Vem conversar comigo. Não tem problema nenhum. Quer mandar o requerimento? Manda. Eu respondo o requerimento. Também é normal, tranquilo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente responde também. É o papel da Câmara de Vereadores. É isso que deve ser feito. Eles estão corretos. É que eu ainda não consegui me acostumar com uma cidade do tamanho de Itanhaém em algumas questões, né? Eu que venho de São Paulo e secretários relativamente inacessíveis, e se você pegar o número de vereadores, 55 vereadores, mesmo se o secretário quisesse, não conseguiria atender todos. A gente pega 15 vereadores só de oposição, fora da situação questionando e tudo mais, aí a gente acaba tendo algumas questões que são mais burocráticas, mas ao mesmo tempo também mais agilizadas em questão de manda ofício, o ofício é respondido e a gente tem a resposta, né? Sim. Faz parte do jogo. Isso ocorre. Eu achei show de bola. Tem mais alguma dúvida? Não. Secretário, o senhor quer deixar alguma consideração final? Alguma nota, alguma coisa, mais alguma última coisa que o senhor acha que não foi dito? Não, eu acho que a gente... já ia esquecendo. Vamos falar do rolo de papel higiênico. Opa! Diz que enrola aqui, enrola lá, enrola. Cara, e assim... são esses dois papéis que eu trouxe aqui, enfim, se depois vocês quiserem olhar, enfim. Tá lá agora a questão, primeiro era o preço, né, que estava questionando o preço, porque o preço, agora mudou o foco, né, que não é mais, que agora não é mais por unidade, é por pacote, enfim, né, cara, isso eu achei, desculpa estar rindo de um assunto sério, mas diante de toda essa explicação, né, que eu dei, como que todos esses profissionais aí vão atestar, vão concordar com a compra de um rolo de papel higiênico por R$115, né? Não tem como, né? Então tá aí, esse é o laudo, né? Esse aí é o laudo que é preparado, tá aí, ó, pacote com 8 aqui. Também esse é o documento assinado pela Secretaria de Educação, quando recebe esse produto, tá aí, pacote com 8 rolos. Folha dupla, hein? Folha dupla, isso. Se você... Eu obrigatoriamente, por causa desse acontecimento, fui ter contato com o papel, olhei e falei, gente, é melhor que a minha casa, cara. Então, assim, né? Enfim, era isso, eu não poderia deixar de comentar isso, viu? Muito obrigado mesmo pelo convite aqui, pela leveza da conversa, pela hombridade aí, por tudo, né, que esse assunto significa. E a gente precisa realmente ter uma fala, né? Porque... se fica uma fala só, aquela fala vai se repetindo, daqui a pouco as pessoas começam a acreditar, né? Aquilo vira verdade. Então, assim, a gente precisa vir realmente elucidar essas coisas, né? Deixar claro aí tudo isso que a gente conversou. Muito obrigado. A gente que agradece, secretário, igual a gente, né, eu e o Denis, a gente fala sempre, a mesa do Impacto Paulista está aberta, seja da gestão, seja da oposição, para colocar a sua opinião, para colocar o seu ponto de vista, trazer a sua verdade, seu documento e questionar e mostrar, porque é importante, quando a gente pensou no Impacto Paulista, são questões que impactam de verdade a vida dos munícipes, das pessoas interessadas, a gente poder trazer essa informação, poder trazer esse ponto de vista, e aí seja pessoa de esquerda, de direita, de oposição, de situação, poder entender e aprender um pouquinho mais, né? Porque quando a gente fica ouvindo só uma única versão, a gente não aprende, a gente não cresce. A gente fica ali só... Ouvir o amigo é fácil, né? Ouvir o amigo, você fica... Ele vai concordar com tudo que você pensa, porque ele pensa igual a você, e todos serão verdadeiros ali, porque tá com o mesmo pensamento. Eu acho que... e aí, de verdade, e a gente não é a nossa função aqui, a gente não pensa... pelo menos nesse formato do Impacto Paulista, ficar confrontando e ficar, sabe, não é para ser um ambiente hostil, é para cada um trazer aqui a sua opinião, a sua verdade, e a gente conseguir mostrar para a população que queira assistir, entender e compreender. Mas, inclusive, aí já reitero o contato para o prefeito Thiago Cervantes aqui, eu mandei lá na DM dele, o vice Zé Renato já esteve aqui com a gente, vice-prefeito, mas o convite para o prefeito continua. Já estende para o secretário da Saúde também. Sim. Quiser vir em porta tá aberta. E só um detalhe técnico importante aí, só para aproveitar e colocar, também chamei o pessoal, já me questionaram, vocês não convidaram o pessoal da esquerda? Chamei, ainda não vieram, mas chamei também. Tá bom? Então, agradecer nossos patrocinadores, DF Studio, esse estúdio aqui, você quer fazer seu podcast também, quer colocar sua ideia, quer fazer um programa, bate um papo com o DF Studio, para você conseguir colocar sua ideia.
Agradecer Beleza de Padilha. Agradecer meu amigo Denis Ferraz. É nóis. Nesse programa maravilhoso. Como é que é o arroba seu Denis nas redes sociais? Denis S. Ferraz com 2 S. Denis com 2 S. Ferraz. Boa. O meu é Thiago Veluz. Segue lá, vamos bater um papo e seguir esse papo. Agradecer ao secretário. Secretário, para conseguir te encontrar nas suas redes, como é que o pessoal consegue te encontrar ou as redes da secretaria? É @drfrankwilliam. Boa. É isso. Perfeito, secretário. Gente, muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa aí nos comentários sua dúvida, sua reclamação. E também se você tiver, chama tal pessoa que ela tem uma opinião sobre esse assunto, coloca aqui a sua sugestão de quem a gente deve chamar para falar sobre esse e outros assuntos. Um abraço.